Bom dia, irmãos. Mais uma oportunidade estamos tendo, como Escola Bíblica Dominical, de voltarmos a estudar a sua palavra. Hoje estamos iniciando um novo trimestre de estudos, a qual nós vamos estudar um novo tema. Agora vamos estudar o livro de Apocalipse. O tema do trimestre é Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo. É o tema da nossa lição, do nosso trimestre, Apocalipse, revelação de Jesus Cristo. E nesse novo trimestre, nós teremos a oportunidade de estudar esse tema fundamental. Livro de Apocalipse, escrito por João, também foi dada a ele a revelação na ilha de Pátimo de tudo aquilo que Deus determinou e que ele escrevesse para as igrejas da Ásia Menor. E esse livro, ele tem no seu conteúdo maior a apresentação de Jesus Cristo glorificado. O livro, embora ele seja um pouco emblemático, de muitas figuras, difícil até de interpretações, é um livro muito teológico, mas nós vamos ter essa oportunidade nesse novo trimestre estudarmos para compreendermos melhor esse livro. Mas o foco maior é Jesus Cristo. Jesus Cristo em glória, Jesus Cristo glorificado. O livro de Apocalipse fala da volta de Jesus, da busca da sua igreja, e Jesus virá para reinar como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós temos o hino do cantor cristão 122, como o hino do trimestre, a qual nós vamos, na letra desse hino, vai expressar essa confirmação, essa afirmação de que o livro de Apocalipse tem na sua tônica a revelação de Jesus Cristo glorificado. E eu convido os irmãos nessa abertura, em que nós vamos estudar a lição que tem, a primeira lição, cujo tema é Apocalipse, o livro da revelação. Teremos o prazer e a oportunidade de termos como ministrante desse estudo o nosso pastor João Vieira. Ele o pastor tem abençoado as nossas vidas no compartilhamento, com a sua presença nos estudos bíblicos da Escola Bíblica Dominical. Ele tem participado de todas as atividades da igreja online, no YouTube, no Zoom, e tem sido uma bênção para nós a presença do nosso pastor João Vieira. E ele vai nos trazer, nesse primeiro encontro, nesse primeiro domingo do trimestre, o estudo desse domingo. E eu convido os irmãos aí das suas casas, então, para abrir os seus cantores, que nós vamos cantar a primeira e segunda estrofe do hino 112, que tem como título Vencendo Vem Jesus, que acabei de falar, que é a apresentação de Jesus glorificado. Vamos cantar sendo acompanhado da nossa irmã pianista, irmã Lúcia Maria. A letra vai estar na tela. Após o cântico dessa primeira e segunda estrofe desse hino, teremos uma oração que será proferida por uma das alunas da Escola Bíblica Dominical, a irmã Priscila Miranda Nascimento. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vida mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, 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 aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou.
Senhor. Senhor, obrigado mais uma vez por estar na tua presença, Senhor. Abençoe todas as partes deste culto, a mensagem, o louvor, os cânticos, Senhor. Abençoa as famílias cristãs, abençoe as atividades da igreja, abençoe o nosso país neste momento de pandemia, Senhor. Abençoa, Senhor, a nossa semana, que seja uma semana abençoada, de paz e saúde, Senhor. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Desejo um dia muito abençoado para você. Que Deus esteja te abençoando, te dando muita paz, muita alegria neste dia. Eu tenho aqui em mãos um livro que ele é um dos mais vendidos por Pierre Weil. Se eu disser simplesmente Pierre Weil, talvez muitas pessoas não liguem. Mas ele é o mesmo autor daquele livro O Corpo Fala. E o título desse livro é Amar e Ser Amado. É um dos mais vendidos porque é uma necessidade que todos temos de amar e ser amado. E eu recomendo muito este livro. Obviamente, um outro livro que eu recomendo, que é o melhor de todos, o mais vendido no mundo, é este, cujo autor, ele é amor. Ele é amor. Então, ele fala muito daquilo que ele é amor. Não importa como seja, pode ser pequenininha, pode ser grande assim como essa, que essa aqui é a Bíblia que eu recebi da minha ordenação. Não importa. O importante é que a palavra de Deus, a Bíblia, a palavra de Deus, que fala sobre o amor, esteja no teu coração, no meu coração e no teu coração. Porque o cristão verdadeiro, o verdadeiro filho de Deus, ele é conhecido por ele portar a Bíblia, não necessariamente tê-la debaixo do braço, porque isso não importa. Você pode ter a palavra através do celular, que ela é fenomenal. O importante é que ela esteja no meu coração e no teu coração. Porque Jesus, ele disse, em João 13:34, nisto as pessoas conhecerão que vocês são meus discípulos, quando vocês se amarem uns aos outros. Então é dessa forma que nós seremos conhecidos, pelo amor, quando nós amarmos realmente uns aos outros. Isso a gente aprende com o Senhor, quando a gente tem a alma casada, profundamente casada com o Senhor. Então a gente vai procurar fazer tudo para satisfazer o nosso Senhor, o nosso amo. Por isso que Agostinho disse, ame o Senhor e faça o que você quiser. E quem ama o Senhor, espera ansiosamente, de uma maneira muito ansiosa, a volta dele. Inclusive, o próprio salmista, no Salmo 22, ele diz, ele é como um noivo que espera ansiosamente pela noiva. Então, aqueles que amam o Senhor, eles esperam ansiosamente a volta do Senhor Jesus Cristo, porque ele teve a alma casada com ele, e é um casamento que ocorreu já, mas ainda não. Para a gente entender um pouco melhor, vamos recobrar que Jesus disse em Mateus, no capítulo 24, que nós vamos estudar, obviamente, estou me referindo ao livro de Apocalipse, que é a revelação dos planos de Deus quando Jesus Cristo vier para buscar os seus. É a segunda vinda. Porque na primeira vinda, no capítulo 24, ele fala o que aconteceria, porque os discípulos estavam extasiados, conversando com ele, com Jesus, que Jesus já estava próximo à partida dele, que ele seria crucificado, mas ele estava alegre, feliz, porque ele ia entregar a sua vida por mim e por você. Ele estava feliz. E aí ele irradiando aquela alegria, aquele amor, e falando sobre tudo o que aconteceria. Aí os discípulos viram os edifícios, viram o templo, aquelas construções maravilhosas, ficaram extasiados. E aí Jesus diz, vê esse templo? Olha, não vai ficar pedra sobre pedra. Tudo isso será destruído. Começou a falar sobre tudo o que aconteceria. E aí os discípulos perguntaram, Senhor,
Mas quando que isso vai acontecer? Então, em Mateus 24, 34, ele diz, isso aí só o Pai sabe e ele não revela para ninguém, né? Senão aos anjos. Bem, aí no capítulo 25, ele conta a parábola das 10 moças. E ele conta que eram 10 moças que elas pegaram as suas lamparinas, que naquele tempo nós não tínhamos, eles não tinham a luz elétrica, então havia as lamparinas. E aí elas pegaram as lamparinas, que obviamente elas precisavam o combustível era o querosene, e elas colocaram nas suas lamparinas, que eram as lâmpadas. E aí todas elas esperavam pelo noivo, e diz que 5 eram tolas e 5 eram sensatas, 5 insensatas e 5 sensatas, prudentes, sensatas ou prudentes, né? E aí começa a relatar que havia uma grande similaridade entre elas. Todas elas esperavam pelo noivo, todas elas tinham as suas lamparinas, todas elas tinham uma certa quantidade de combustível. Aí o noivo começou a demorar, e aí todas elas cochilaram, todas elas dormiram. Então, ou seja, todas as pessoas, Jesus virá, o noivo, que é Jesus, ele virá buscar a sua noiva, que é a igreja, que somos nós, aqueles que aceitaram Jesus Cristo. E aí ele diz que começou todas as pessoas tinham as mesmas atividades, as prudentes e as imprudentes, e aí depois ouviu-se um grito, o noivo! E aí, opa, elas se prepararam. Aí, o que aconteceu? Elas se prepararam, mas aí as que não eram prudentes ficaram apavoradas. O nosso combustível está apagando, tá? Me arruma. Não. Aí não tem como, nós não podemos fazer absolutamente nada. O que significa isso? O livro de Provérbios, capítulo 20, no verso 28, Provérbios, capítulo 20, verso 28, ele mostra que a nossa consciência é como se fosse a lâmpada para essa vinda do Senhor. Então, vou achar aqui Provérbios 20, 28, que roubaram aqui da minha Bíblia, por isso que está um pouco difícil. Aqui ele diz assim, ó, Provérbios 20, verso 28. Ele diz assim, 27, perdão. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Então, ou seja, nós precisamos estar com o nosso espírito, com o Espírito Santo, que é a luz do Senhor, né? Então, quando a gente tem essa luz, a gente está preparado. Então, o que acontece? Para a gente entender melhor essa parábola aí. Na realidade, os casamentos anteriormente, naquela época, as pessoas elas assumiam o compromisso, então elas estavam noivas, mas é como se estivessem casadas, só não tinham aquela relação mais íntima, né? Por isso que, inclusive, Maria, quando o anjo anunciou para Maria que ela teria um filho, aí ela, pera um pouquinho, mas como pode ser isto, visto que eu não conheço homem, ou seja, eu não tenho intimidade nenhuma com nenhum homem. Então, eles assumiam o compromisso e aí, somente depois de um ano, é que consolidavam esse casamento. E é exatamente isso que acontecia. Então, a Bíblia ela é repleta da história de boas novas, boas notícias, e, inclusive é isso que significa a palavra evangelho, boas novas, boas notícias, e ela começa com a cerimônia de casamento no livro de Gênesis, e ele diz, unir-se-á o homem à sua mulher, e eles serão uma só carne, em Gênesis 2, no verso 24, né? E aí, no livro de Apocalipse, ele fala também que o seu povo é a sua noiva. Então, em Apocalipse 19, verso 7. Então, portanto, o livro de Apocalipse, ele é a revelação do momento em que Cristo virá para encontrar-se com a sua noiva, comigo e com você que recebemos o Senhor Jesus Cristo. Portanto,
toda pessoa que ama o Senhor Jesus Cristo, ela deve ler com enorme satisfação, sem o menor medo, o livro de Apocalipse. Ela vai ler com entusiasmo, porque quando a gente ama o Senhor, para que temer? Inclusive, João mesmo, ele escreve em 1 João 4,18, ele diz assim, no amor não há medo, porque o perfeito amor lança fora o medo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Portanto, eu convido você, meu amigo, meu irmão, a se apaixonar também pelo livro de Apocalipse, a ler o livro de Apocalipse, estudar o livro de Apocalipse. Então vejamos aqui a introdução aqui que ele coloca no primeiro versículo. Ele coloca assim, primeiro versículo de Apocalipse, ele diz, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Opa! Ele diz, revelação de Jesus Cristo. Esta palavra revelação é, para aqueles que são mais antigos, não tanto, assim, talvez cerca de 25 anos, vamos colocar mais ou menos 25 anos, quando eu tirava fotografia, não é como hoje, que a gente tem celular, tá? Tira a foto e imediatamente já apresenta a foto, faz retorno, faz como convier. Então, há cerca de 25 anos, as pessoas tinham o filme, compravam o filme, tirava a fotografia e depois levava para revelar. Então, ela tinha o filme e não tinha nada, ela não via absolutamente nada. E aí ela ficava naquela ardente expectativa. Levava numa loja, né? Aí eles ficavam naquela expectativa de ver a revelação. Revelava, aí tinha o filme, e aí depois era impressa a foto, né? Então, é exatamente esse o sentido. Mais ou menos isso, para a gente entender essa questão da revelação. Então, é tirar o véu, para que fique mais claro o plano do Senhor Jesus Cristo. Então, ele diz, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E olha, é interessante que ele diz aqui, em breve deve acontecer. Algumas pessoas podem pensar, mas espera um pouquinho. Quando que foi escrito isso? E até hoje ele não veio. Nós precisamos entender que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Isso que é muito importante a gente entender. Eu costumo ilustrar. Chega para uma criança e diz, olha, amanhã eu vou te levar em tal lugar. Passa algum tempo, a criança pode brincar, depois ela vem, já é amanhã? Então, a criança não tem muita noção de tempo. À medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo melhor. Então, inclusive, o Pedro, ele disse, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas ele não quer que ninguém se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. O que é arrependimento? É metanoia, mudar de mente, deixar de ver o Senhor como aquele bicho-papão, aquele punidor, mas ver Deus como amor. Isso é bastante importante. E aí ele continua aqui, para a gente entender exatamente o objetivo do livro, e aí ele coloca assim, que devem acontecer enviando por intermédio do seu anjo. Opa, isso aqui é interessante, que ele diz que ele enviando por intermédio do seu anjo, porque Deus usa os anjos para anunciar a sua mensagem. E muitas vezes ele coloca na igreja, por isso que nós vamos verificar mais ainda no livro de Apocalipse, que muitas vezes o líder da igreja, que ele é chamado o anjo da igreja. E é importante que ele tenha essa convicção dessa responsabilidade que ele tem. E que as pessoas se conscientizassem também dessa responsabilidade e orassem muito mais por ele, intercedesse dia a dia,
pela sua vida espiritual, pela sua vida social, pela sua vida familiar, pela sua vida pessoal em geral. Isso é muito importante. E ele coloca, inclusive, em Gálatas, no capítulo 1, é interessante que ele diz assim, em Gálatas, ele coloca assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Jesus Cristo para outro evangelho. Como eu disse anteriormente, a palavra evangelho significa boas novas. E aí ele escreve aos crentes da Galácia, dizendo que, olha, vocês estão passando para outro evangelho, porque eles estavam vivendo uma vida de religiosidade oca, inconsequente ali e criando problemas ali na igreja. Então, eles estavam passando para outro evangelho. Agora, veja bem, que ele diz, o qual não é outro. Vamos entender esse jogo de palavras. Opa, caiu aqui a caneta, caíram as canetas. Desculpem aqui, deixa eu pegar aqui para explicar melhor. Então, por exemplo, olha, aqui eu tenho uma caneta. Aqui eu posso utilizar, deixa eu ver aqui, cadê, onde é que está? Tem uma outra caneta. Então, eu tenho uma outra caneta, essa aqui é de uma determinada essência, tá? Agora, eu tenho essa caneta aqui, outra caneta. Essa daqui é outra igual? Não. Essa daqui, eu teria que ter uma outra que fosse exatamente igual. Esta aqui, ou seja, homogênea. Essa daqui é outra caneta, mas essa daqui é diferente. Observem aqui detalhes. Os detalhes são mínimos, mas não é aquela mesma caneta, é outra caneta. Então, da mesma forma, existem sutilezas na palavra que muitas vezes as pessoas utilizam outro evangelho diferente daquele anunciado pelo Senhor Jesus Cristo. E é importante que nós tenhamos pessoas que sejam submissas a Deus para que comuniquem fielmente a sua palavra. E graças a Deus nós temos na igreja Batista do Catete o pastor Heraldo, que ele prega fielmente a palavra. A gente percebe que ele investiu tempo no estudo da palavra, para a pregação da palavra. E ele continua aqui, ele diz assim, olha, o qual não é outro senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, ele seja amaldiçoado. E ele diz, assim como já dissemos, agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além do que temos e do que recebestes, ele seja anátema, ou seja, amaldiçoado. Então, é uma questão bastante séria. Inclusive, é muito comum as pessoas, olha, o Senhor me mandou dizer, que eu estou dizendo, Provérbios 30, verso 6, ele diz assim, nunca diga que Deus disse uma coisa quando ele não disse, porque senão ele vai mostrar que você é mentiroso e você não conseguirá se livrar desta vergonha. Então, aqui, é bastante séria essa questão que o anjo do Senhor anunciou a João. E mais ainda, ele diz aqui, ele usa a palavra, por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Quando ele diz aqui, notificou, a expressão no texto grego é informou através de sinais. Por isso, é importante que a gente tenha cautela ao ler o livro de Apocalipse e não ver coisa onde não existe. Então, cuidado nas interpretações. Primeiro, como a gente disse, não é ter medo, é ler o livro com enorme satisfação, e algumas coisas são muito claras e outras que estiverem meio obscuras, é pedir discernimento ao Senhor, mas sabendo que tudo que Deus faz para aqueles que o amam é bom. Tudo que Deus faz é bom, né? Em todo tempo.
Então, por isso, ele está colocando aqui o objetivo do livro. Ele diz, aqui, ele coloca, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo a tudo quanto viu. E no verso 3 ele diz, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra da profecia. Ele diz, bem-aventurados, a palavra bem-aventurado é mais do que feliz. Jesus usou muito essa expressão no Sermão do Monte. Ele diz, bem-aventurado, significa mais do que feliz. Esta felicidade é um estado de espírito que independe das circunstâncias externas. Paulo e Silas, eles estavam na prisão. Eles tinham sido açoitados, recebido 40 chicotadas, menos 39 chicotadas. Estavam com o corpo todo ensanguentado, com marcas dos chicotes, que a forma como era não é como a gente pensa dos chicotes de hoje, que deixavam marcas em todo o corpo, mas cerca da meia-noite eles cantavam hinos ao Senhor e oravam e os outros presos escutavam. Então ele diz, bem-aventurados aqueles que leem. Agora, o que é ler? Ler é interpretar. Então, nós precisamos aprender a ler, a interpretar a palavra do Senhor. Ler é interpretar. O livro de Salmos, ele fala que Deus se revela através da natureza, e ele diz, um dia faz declaração, a outro dia não há linguagem. Né? Então, as pessoas elas olham para o céu e elas interpretam, opa, vai chover, vai fazer sol. Inclusive, foi interessante que, numa ocasião, eu ia saindo de casa, eu ia dar aula, eu ia de bicicleta. Saí, aí, uma quadra depois, comecei a sentir uns pingos de chuva, aí eu voltei rápido, aí o porteiro do prédio, ele falou, ai, pastor, voltou por quê? Eu falei, rapaz, vai chover, então eu vou pegar o carro, vou de carro, não vou de bicicleta, senão eu vou me molhar. Ele deu risada e falou, que isso? Com essa lua aí, era o início da noite, ele falou, com essa lua aí não vai chover não, de jeito nenhum, pode ir tranquilo de bicicleta. Aí eu acreditei na palavra dele e realmente. Então ele viu, eu não soube ler, eu não soube interpretar. Ele, tranquilamente, para ele era um tanto fácil. Então ele diz, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas escritas nelas. Então veja, aquilo que a gente disse, o salmista diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então ele diz, aqueles que ouvem, que leem esta palavra de revelação do Apocalipse, que leem, que ouvem e guardam, são pessoas felizes. Por que elas estão felizes? Porque elas estão assim como aquela noiva, né? Aquela noiva que não vê a hora de chegar, encontrar-se com o amado, de efetivar realmente na prática o casamento. Porque quando Cristo vier, então ele coloca que haverá novos céus, nova terra. Isso é interessantíssimo a gente observar, que ele coloca no livro de Apocalipse, no capítulo 21, ele diz assim, olha, eu vi novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Que coisa linda! Então, aí ele continua, ele diz, eis que ouvi uma voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E olha só que consolação aqui, o verso 4. Ele lhes enxugará os olhos dos olhos
toda lágrima, e a morte já não mais existirá. Que coisa linda! A morte, Deus criou o ser humano para a vida eterna. O pecado acabou gerando a morte. A morte é consequência do pecado. Por isso que Paulo diz, o salário do pecado é a morte, é a destruição, né? Mas ele coloca também, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O dom gratuito, o salário, o resultado do pecado é a morte. Agora vejamos, vamos associar isso daqui com Gênesis. Gênesis, ele coloca lá, no princípio criou Deus os céus e a terra. E ele foi criando tudo e ele viu que era bom. Interessante que em cada ocasião, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Tudo que ele fazia era isso aí. Quando ele criou o homem, o ser humano, e viu Deus que era muito bom. Veja que ele usa a expressão diferente, ele diz, era muito bom. E aí colocou no paraíso, Adão e Eva foram para o paraíso. E como nós ouvimos na quarta-feira a mensagem de Deus trazida pelo pastor Heraldo, em Gênesis capítulo 3, do verso 1 ao verso 6, ele fala a respeito da serpente, a mais sagaz, que é o símbolo do diabo, né? Que, olha, Deus disse que vocês podem comer o que vocês quiserem, menos aqui, olha, Deus sabe que no dia que vocês comerem, se abrirá os olhos. Então, colocou, pode comer, você pode comer, não tem problema nenhum. E aí, Adão e Eva caíram na armadilha de Satanás e eles violaram o princípio estabelecido por Deus. E a consequência foi a morte espiritual. Isso é importante a gente entender, que vamos colocar aqui para algumas pessoas que podem ter dificuldade, talvez alguém que não tenha ainda entregue a sua vida a Jesus. Vamos entender que Freud foi um estudioso do comportamento humano. E ele disse que existe no ser humano dois instintos. O instinto de Thanatos, que é morte, e de Eros, que é o princípio vital, em outras palavras. Então, existem esses dois instintos dentro do ser humano. Então, ele explicou da seguinte forma. Seria como se alguém hoje em dia encontrasse uma carteira com $1.000. Ela olhasse daquela... $1.000! O dólar está a quanto? 5, quase 6 reais, 6 mil. Ele começa a elaborar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo e tal, né? Aí começa a elaborar tudo que ele pretende fazer com aqueles 6 mil reais, porque achado não é roubado. Aí, de repente, ele encontra um cartão. Ele vê lá o nome da pessoa e vê o endereço. Opa! O que ele deveria fazer, então, no caso? Devolver, procurar o dono. Aí já, se ele devolver, beleza. Se ele não devolver, aí já é roubado. Mas ele fica naquele conflito, não. E aí ele rasga aquele cartão. Ele procura aniquilar aquela questão da consciência que Deus deu a ele. E aí ele vai sufocando, usando métodos para sufocar. Mas aí ele vai gastando mais inconscientemente, segundo Freud, né? Ele vai procurando se prejudicar até ele conseguir um prejuízo de $1.000 para que ele amenize a sua culpa. Ele tente amenizar a sua culpa. E as pessoas hoje em dia, uma vez que o salário do pecado é a morte, e elas esquecem de que o dom gratuito de Deus é a vida eterna, esquecem de buscar essa graça do Senhor, e elas vão procurando através de muitas formas, até da religião, de aplacar essa ira, esta culpa que ele tem.
Então, muitas vezes, ele nem sabe diferenciar culpa real e sentimento de culpa. Muitas vezes, o diabo ele coloca sentimento de culpa no crente. Naquele que entregou a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, ele, obviamente, ele vai errar. Eu vou explicar isso aí melhor um pouco para frente. E aí ele confessa os seus pecados, ele é perdoado, né? Então, mas o que acontece? O diabo fica lançando o que é chamado sentimento de culpa. Ele fica com sentimento de culpa. Não que ele seja culpado, mas ele fica com sentimento de culpa. Agora, o que não confessa os seus pecados ao Senhor, aquele que não tem o Senhor Jesus Cristo, que não tem consciência do amor do Senhor Jesus Cristo, ele fica com a culpa e, muitas vezes, com o sentimento de culpa também, né? Bem, mas continuemos aqui, para a gente entender aqui agora a questão do livro de Apocalipse. Então, o objetivo é exatamente esse, né? Agora, notemos aqui o seguinte, onde é que estava João, quando ele recebeu isso daí? Então, vejam, aqui ele diz assim, olha, no verso 9, a partir do verso 9 ele diz, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, que todos nós passamos por tribulação, então ele usa a expressão companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Opa, vamos entender melhor o que significa essa palavra perseverança. É ter paciência prolongada quando você não pode fazer absolutamente nada. Você está sofrendo, mas você não pode fazer nada. Então, você precisa arrumar mecanismos para suplantar aquilo lá. Então, ou seja, nós estamos passando por essa pandemia, momento de tribulação, momento muito difícil. Nós temos que utilizar métodos para superar isso. A gente não pode fazer absolutamente nada. O que eu vou fazer? Eu vou ouvir boas músicas. Eu estava ouvindo hoje uma música, eu chorava. Ele disse, qual o meu fim se Cristo não me amasse? Não sei por que Cristo se entregou. Não sei por que me amou. É coisa linda demais. Então, nós precisamos utilizar mecanismos que a gente se encha deste amor do Senhor, que nos dá esperança, né? Então, é exatamente esse o sentido. Na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Patmos. Opa, o que vem a ser isso? A ilha de Patmos. Ele estava na ilha de Patmos por quê? A ilha de Patmos era uma ilha que os romanos eles utilizavam para prender, para exilar as pessoas que eles viam como uma ameaça para o Império Romano. E aí o que aconteceu? Domiciano, ele se considerava um senhor e Deus. Então ele perseguia os cristãos. Inclusive, no ano 70, os romanos eles invadiram a cidade de Jerusalém e assolaram lá Jerusalém, inclusive o templo, saquearam o templo, e nós sabemos que o templo em Jerusalém tinha muito ouro, muita riqueza, e eles saquearam tudo. E muitos dos cristãos eles mataram ou fizeram como escravos, ou também levaram presos. E aí, João, ele foi exilado porque ele se constituía uma ameaça para o imperador, porque ele se considerava Deus e Senhor, Deus e Senhor. E João, ele estimulava os discípulos do Senhor Jesus Cristo a ter Jesus como Senhor da sua vida, como dono da sua vida, como único Deus. Então, João se constituía uma ameaça para o Império Romano. Então, ele se achou lá na ilha de Patmos. E, obviamente, ele aprendeu a
perseverança nessa tribulação. Obviamente, ele procurava a comunhão com o Senhor e por isso que ele teve aquela revelação do Senhor. Então, é importante que a gente tome isso como exemplo. Nos momentos de adversidade, a gente buscar a presença do Senhor, que a gente tenha a inspiração, né? O salmista ele diz: a intimidade do Senhor é para aqueles que o amam, os quais dará a conhecer a sua aliança, o seu pacto. Então, ele diz: achei-me na ilha de Patmos. Aliás, deixa eu colocar melhor, porque a ilha de Patmos era uma ilha da Grécia. Tinha muitas ilhas na Grécia, como tem ainda até hoje, né? E essa ilha de Patmos era uma das cidades da Grécia. E ele estava ali por causa da palavra do Senhor, que ele estava ali preso, né? E do testemunho de Jesus Cristo. E ele diz: achei-me em espírito no dia do Senhor. Um detalhe que é interessante aqui: achei-me em espírito. Essa experiência é de profundo êxtase, assim como o apóstolo Paulo também, em 2 Coríntios, ele disse: conheço um homem que no espírito não sei, se fora do espírito não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu, e ele vai descrevendo, ele diz, teve experiências que não podem ser contadas aos homens, né? E aí depois, naquele texto que é bastante conhecido, e para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado, veja que ele usa a palavra revelação também, né? Para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás para me esbofetear, o qual 3 vezes clamei ao Senhor para que tirasse de mim, e ele disse: a minha graça te basta, pois que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então ele diz: de boa maneira, pois, me gloriarei, porque quando eu sou fraco, aí eu sou forte. E quando a pessoa ela se sente forte, ela quebra a cara, né? Por isso que Provérbios diz: confie no Senhor de todo o seu coração, Provérbios 3, verso 5, e no verso 6, aí ele continua, diz: confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Ele coloca, né? Então, aqui, continuando aqui, ele diz, achei-me em espírito no dia do Senhor. Esse aqui, no dia do Senhor, é exatamente o domingo. Domingo que é o dia do Senhor. E é muito importante isso, porque alguns crentes, eles ficam, não, mas espera um pouquinho, para eu seguir, é o sábado, porque a Bíblia diz o sábado. A palavra sábado, na Bíblia, é descanso. Por isso que diz, 6 dias trabalharás e no 7º dia descansarás, que é o dia do Senhor, que a gente reserva no 7º dia de descanso, para reservar, para descansar a nossa alma nos braços do Senhor. Porque muitas vezes o cansaço da alma é muito mais pesado do que o cansaço físico. Porque o cansaço físico você repousa por alguns instantes e se restabelece. Agora, o cansaço do espírito é diferente, né? Por isso que Jesus ele disse: venham a mim, vocês estão cansados de carregar suas cargas pesadas e difíceis, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, né? É interessante, é sentido de canga, estar junto, né? E ele diz, porque sou manso e humilde de coração. Essa visão que nós temos que ter do Senhor, né? Então ele diz: encontrei-me no dia do Senhor. E o domingo é o dia do Senhor, o dia que a gente reserva para ouvir a palavra do Senhor. E inclusive, a ceia, que é o memorial da morte e ressurreição do Senhor, que nós vamos falar ainda mais para frente também, né? E nós reservamos esse dia, o dia do Senhor. E ele diz: ouvi por detrás de mim grande voz de trombeta. Ele ouviu a voz que dizia, e ele diz: o que vês, escreve em livro, e manda
As 7 igrejas, no verso 11, que a gente vê aí na tela, que são, manda as 7 igrejas que são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, então tem aí na figura, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. As 7 igrejas que elas ficavam, observem aqui no mapa, que elas ficavam na Turquia. Né? Veja que a ilha de Patmos era uma ilha grega, e ele escreve as 7 igrejas que, obviamente, 7 é perfeição. Não significa dizer que essas cartas eram exclusivamente para esta região aí, mas 7 é a perfeição, a universalidade, que deve ser para todos nós também. E, obviamente, nos domingos subsequentes, nós vamos estudar cada uma dessas aí, né? Cada uma dessas igrejas, e nós vamos aprender a característica de cada uma delas, né? Então, ele diz, escreve isso daí. Então, por isso, a gente precisa entender que este é o objetivo do livro. Levar esperança às pessoas para que elas fossem perseverantes, mesmo em meio à perseguição. Bem, mas a gente pode pensar, a gente vê João fiel ao Senhor, e ele passou por isso. Isso não é coisa de louco? Por quê? Qual é a motivação disso? Será que não existe nenhuma neurose? Será que não existe nenhum desajuste de seguir uma coisa dessa? Paulo também, um homem culto, muito culto, que as pessoas chegavam a dizer para ele, Paulo, você estudou tanto, usava a expressão que a Bíblia diz, as muitas letras te fazem delirar. Ou seja, Paulo, você estudou tanto, você está ficando maluco. Porque, na realidade, Paulo dizia, nós somos loucos por amor a Cristo. Mas por que loucos por amor a Cristo? Porque, principalmente, vamos colocar no caso de João. João, ele teve experiência pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Ele percebeu que Jesus, ele era Deus. E por isso que, inclusive, ele escreveu o Evangelho de João. Evangelho é boas novas. E ele começa o Evangelho desta forma. Né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito sem ele se fez. Então, ele vai descrevendo ali, e ele coloca, e o Verbo se fez carne. Opa! Aí fica bem evidente. O Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Ele montou tenda, morada e habitou entre nós. Que ele diz, o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, a glória como do unigênito de Deus. Né? Então, exatamente isso. E ele vai descrevendo, o Evangelho de João mostra que Jesus ele é divino. Aliás, vamos ainda reportar a este primeiro versículo aqui de João. No princípio era o Verbo. Notem que é a mesma expressão, embora seja em grego, o Evangelho de João tenha sido em grego, é o sentido de Gênesis capítulo 1. Né? Que ele começa assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse princípio significa antes de todas as coisas, porque Deus ele é eterno. E no Evangelho de João, ele diz, no princípio era o Verbo, é este Verbo que estava com Deus, a pessoa de Jesus Cristo. Ele criou todas as coisas. Inclusive, o livro de Provérbios, se a gente ler o livro de Provérbios, no capítulo 8, a partir do verso 22,
Depois, eu só vou dar indicação, só algumas coisas assim, só como diretriz. Depois, eu gostaria que lessem aí. Provérbios, capítulo 8, verso 22. Porque o livro de Provérbios é a personificação da sabedoria. E Jesus é a personificação da sabedoria. Então, quando a gente busca sabedoria, é buscar a identidade com o Senhor Jesus Cristo. É buscar o Senhor Jesus Cristo para que nós obtenhamos sabedoria. E ele coloca em Provérbios, ele diz, para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus. E temer a Deus, como diz Provérbios 8:13, temer a Deus é odiar o mal, o orgulho, a arrogância, a soberba, os maus caminhos e a boca perversa. Isto eu abomino, diz o Senhor. Isto é que é temer o Senhor. E quando nós tememos o Senhor, reverenciamos o Senhor, nós não precisamos ter medo de absolutamente mais nada, né? E aí em Provérbios 8:22 ele fala a respeito da eternidade e da sabedoria, ele diz, o Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de água. E ele continua aqui. Então, por que estou dando ênfase nisso, essa importância disso daqui? Porque, na realidade, nós temos muitas religiões no mundo. Temos dezenas de milhares de religiões. E muitos são, inclusive, extremamente fanáticos. Eles chegam a dar a sua vida. Eles são muito sinceros. Mas a pessoa pode ser sincera, mas sinceramente errada. Vou colocar aqui um texto que é bastante conhecido. Quando Elias contendeu com os 450 profetas de Baal. Porque eles adoravam, era o Deus dele, Baal era o Deus deles, e eles eram, assim, extremamente fanáticos. E eles achavam que eles estavam certos, e Elias estava errado. E aí montaram um esquema. Olha, nós vamos verificar quem é o Deus verdadeiro vai se manifestar. E aí eles combinaram. Olha, vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar lenha aqui, e Elias falou, então eu coloco lenha, e vocês colocam lenha também. E aí vocês clamam para que o Deus de vocês consuma esta lenha, né? E aí eu vou fazer a mesma coisa. Aí, o que aconteceu? Eles colocaram a lenha lá, fizeram, né, aquele monte de lenha e começaram a clamar desde a manhã. Gritavam, ouça-nos Baal, ouça-nos Baal. E com facas eles se cortavam o corpo lá e clamavam, ouve-nos Senhor, ouve-nos Baal. Elias ria muito, ficava ironizando mesmo. Vamos, grite mais alto. Pode ser que o Deus de vocês, ele esteja no banheiro. Eu vou colocar assim para... chamado eufemismo. Ele usa um termo que os irmãos já podem imaginar. Olha, pode ser que o Deus de vocês esteja... aparece na nossa versão, atendendo a necessidades. Ele diz assim, vamos, e ele ironizou. E olha, ficou a manhã toda, não houve nada que fizesse consumir aquela lenha. Então aí chegou Elias e falou, bom, agora é minha vez. Então coloquem água, encharquem essa lenha aí de água e façam um rego em volta para que fique encharcado mesmo de água, para que a água não escoe, para que vá encharcando toda a lenha, desde baixo, para que não dizer, não, mas é que tá, né, embaixo estava seco, e aí e aí o calor da lenha que estava embaixo aqueceu e foi secando de cima, encharquem. E aí ele fez uma oração curta. É emocionante, coisa linda. E é como se aquela água fosse combustível. Ele começou a orar, uma oração curta, e puf, pegou fogo. Fogo. E aí, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Nós precisamos crer nesse Senhor. Precisamos crer nesse Senhor. E é esse Senhor que aparece na Bíblia, que é a pessoa de Jesus Cristo.
Então, o Evangelho de João mostra isso, e ele mostra que o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. E de que forma que ele começou a manifestar a sua glória? Através do comportamento dele, através das obras que ele fazia. Primeiro ele começou, a gente percebe que diz lá que ele transformou água em vinho. Ele curou muitas pessoas que estavam à beira da morte. E ele restaurou a visão do cego também, cego de nascença, coisa que isso era impossível, é impossível a própria medicina. E ele mostrou que ele era a luz do mundo. E além disso, ele ressuscitou a Lázaro, que estava morto já há 4 dias. E é interessante que ele diz, não te disse que se creres verás a glória de Deus? E é importante que a gente creia nesse Deus. E aí continua uma série de milagres, e ele morreu, ele foi entregue à morte voluntariamente, e ele mesmo na cruz, ele disse, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E aí não vai haver tempo para a gente mostrar as evidências de que Jesus havia morrido e as evidências de que ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E é interessante a gente perceber que ele ressuscitou, porque ele vive e nós podemos crer no amanhã. E é interessante que João, os discípulos, quando ele ressuscitou, ele apresentou os seus discípulos. Ele foi se apresentando aos discípulos e ele colocou no meio deles e disse, paz seja convosco. Aí Tomé não estava lá, e aí disseram, olha, Jesus ressuscitou. Ele diz, brincadeira, para com isso. Se eu não vir sinais na mão dele, não tocar, de modo nenhum eu crerei. Aí depois ele chegou para Tomé e disse, Tomé, não seja incrédulo, mas crente. Veja aqui. Aí, é emocionante demais isso daí. Tomé, ele se ajoelhou. Veja, para um judeu fazer isso, e tendo convivido 3 anos com Jesus, porque a gente conhece uma pessoa, a gente admira. Pô, aquele cara é fantástico, fenomenal. Mas vai comer 1 quilo de sal com ele, ou seja, convive algum tempo com ele. Aí você vai começando a ver uma série de decepções. Mas Tomé e os discípulos conviveram com Jesus 3 anos e não viram absolutamente nada que denegrisse o seu caráter. Por isso que o autor do livro de Atos, ele diz, em nenhum outro nome importa que sejamos salvos, ou seja, nenhum outro caráter há pelo qual nós possamos ser salvos, somente através do caráter de Jesus. E Tomé disse, Senhor meu e Deus meu. E aí, João, capítulo 20, no verso 31, ele diz assim, Jesus operou na presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Agora, para entrar na fase de conclusão, eu quero lembrar um texto bastante interessante e importante a gente entender, que é em João capítulo 13. Em João capítulo 13, ele diz, Jesus tendo amado os seus, porque a principal característica de Deus é o amor, a principal característica de Jesus é o amor, Jesus tendo amado os seus, amou-os até o fim. Né? E aí ele começou a preparar para a ceia, e aí ele foi lavar os pés dos discípulos. E eles, obviamente, eles participavam da ceia, e aquele tempo as mesas, eles tinham que, ficavam debruçados. Jesus foi lavar os pés dos discípulos. Primeiro lugar, vamos entender. As ruas naquela época, elas não eram asfaltadas. As ruas eram de terra, ou seja, havia muita poeira. E o meio de transporte eram os animais, jumento, cavalo, bois. Né? Então, havia muitos animais. Agora, imagina só,
eles, como que eram as ruas? Muitas fezes de animais, né? E aí eles caminhavam lá pelas ruas, então chegavam em casa com os pés cheios de poeira, de sujeira dos animais, né? E aí o servo, o empregado, ia lavar os pés dos seus senhores para que eles participassem da ceia. E Jesus, ele tomou a forma de servo, de empregado, para lavar os pés dos discípulos. Chegou a vez de Pedro, Pedro ficou todo constrangido. Senhor, o senhor vai me lavar os pés? De jeito nenhum, para com isso, Senhor. Eu que tenho que lavar os seus pés, o senhor vai querer lavar os meus pés? Mas de jeito nenhum, para com isso. Jesus disse, Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Pedro chegou, Senhor, não só os pés, mas toda a cabeça e todo o corpo. Jesus disse, aquele que está banhado não precisa lavar senão os pés. No mais está todo limpo. Vamos entender melhor esse conceito. O que significa? Então, ele, obviamente, como eu disse, eles tomavam banho público naquela época, né? Eles tomavam um banho público e depois em casa eles lavavam os pés. Os pés eram lavados. O símbolo disso aí é que quando nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor da nossa vida, nós somos batizados, nós recebemos o Senhor, nós somos lavados dos nossos pecados, tomamos o banho, somos lavados. Mas só que na caminhada do dia a dia, nós sujamos os nossos pés no caminho da vida. Isso, infelizmente, é inevitável, até a vinda do Senhor Jesus Cristo. E muitas pessoas pensam, porque pecaram, que sujaram seus pés espirituais, eu não sou nascido de novo, eu preciso me converter. E o diabo fica lançando. A palavra diabo significa lançar um contra o outro. Vamos entender, diabo é lançar um contra o outro, porque ele procura nos lançar contra o nosso próximo e contra Deus também. Então ele fica lançando sentimentos de culpa, né? E Satanás significa acusador, fica te acusando. Cara, outra vez, você é crente? Porque você é crente, olha só o que você fez. Então nós sujamos os nossos pés espirituais. Nós precisamos nos deixar lavar pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Nós somos lavados, nós estamos limpos, estamos com os nossos pés espirituais. Agora eu pergunto, o que acontece se a pessoa não lava os seus pés? Ela vai ficando com cascão. Cascão é pele necrosada, então ela vai perdendo a sensibilidade. Então ela pisa em muitas coisas e não percebe. Ela exala chulé e ela tem o que é chamada acomodação olfativa. Acaba se tornando uma pessoa repelente, as pessoas não querem se aproximar dela. E ela não entende por quê. Por quê? Não consigo entender por quê. Mas porque ela se acomodou com aquele cheiro do pecado na vida dela, que ela não busca o perdão, e ela vai se acomodando com aquilo lá, ela não percebe, então ela acaba afastando as pessoas. Ou, se de repente, quando criança, eu passei por isso, que jogava bola na rua, depois aí para lavar os pés, às vezes tinha que usar bucha. O que acontece se a pessoa não lava, vai formando aquele cação? Às vezes é necessário usava-se caco de telha, e às vezes doía. É o que diz Provérbios, capítulo 20, verso 30. Às vezes só um grande sofrimento nos faz mudar de vida. Ninguém, é muito comum a expressão, olha, as pessoas vêm ao Senhor Jesus Cristo, se não vier pelo amor, vem pela dor. Não existe isso. Não existe isso. Por isso que muitas pessoas, elas vão, entre aspas, por isso que Paulo diz, corri, estão bem, quem vos desviou? Então as pessoas vão enquanto elas têm aquela satisfação, depois passa aquilo lá. Elas só podemos ir ao Senhor Jesus Cristo pelo amor. A pessoa pode se conscientizar através do sofrimento de que ela precisa mudar. Por isso Provérbios diz, às vezes só um grande sofrimento nos faz mudar de vida. Então, quando nós confessamos, nós lavamos os nossos pecados. E ainda mais, para concluir, o Evangelho de João,
ele mostra, essas coisas foram escritas para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida nele. Então é chamado ortodoxia, a forma correta de adorar a Deus. Aí as cartas de João são chamadas ortopraxia, ou seja, é a prática, como que nós devemos adorar ao Senhor. E é interessante como que João, ele escreve a primeira carta em 1 João, capítulo 1. Olha só que coisa linda, 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 linda. É muito emocionante ver isso aqui. Ó. Ele diz assim, João capítulo 1, verso 1. A partir do verso 1, ele diz assim, ó, já estamos concluindo. Ele diz, o que era desde o princípio, ou seja, o eterno, né? O que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, veja que coisa linda isso daqui. Ele diz, o que nós temos visto com os nossos próprios olhos e contemplamos. Qual é essa diferença aqui? Porque é diferente. A gente pode olhar, por exemplo, um quadro, a gente olha o quadro, oh, eu gostei desse quadro, puxa vida, legal. Mas é diferente quando você vê uma planta, por exemplo, um quadro, você olha, mas você fica contemplando cada detalhe dele. E é exatamente isso que João está falando a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Ele diz, o que temos ouvido, eles ouviram, viram com os próprios olhos, contemplamos. E as nossas mãos apalparam. Não é, ele era real, ele é muito real, com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós temos visto e damos testemunho. E vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e foi manifestada. E nós temos visto e anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai, né? E ele continua, ele diz, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. Então, portanto, para concluir mesmo agora, o livro de Apocalipse é essa esperança para aqueles que se purificaram pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E que tem essa esperança que um dia esse sofrimento vai acabar. E você será premiado pela sua perseverança, mesmo em meio ao sofrimento. Porque você teve essa esperança no Deus vivo. Essa é uma esperança que não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos é dado. É lindo demais isso. Muito, muito lindo isso. Eu gosto do hino 471. 471, ele diz, não é dos fortes a vitória, mas dos fiéis ao Senhor Jesus. Então, a vitória, ele diz, dar-te-ei a coroa da vitória àqueles que são fiéis. Né? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vitória. Que nós sejamos fiéis ao Senhor. Que a gente leia o livro de Apocalipse com essa esperança de novos céus, nova terra e a consolidação desta vida nova, livre de tristeza, livre de sofrimento e que Deus vai enxugar todas as nossas lágrimas. Nós teremos lágrimas de alegria, de júbilo, de satisfação. Que Deus nos abençoe. Então vamos orar. Pai Santo, esse amor que o Senhor tem para conosco nos constrange, nos deixa numa situação apertada que nós não temos para onde escapar, senão nos rendermos aos teus braços, Senhor. E ajuda-nos, Senhor, para que nós sejamos receptivos a este amor, responsivos a este amor. Nós venhamos te amar de uma maneira muito profunda
e a gente faça de tudo o máximo que tiver ao nosso alcance e buscar a tua dependência para que nós não venhamos a macular o teu Espírito em nós, Pai. Para que a gente não extinga esse teu Espírito em nós. Ajuda-nos a confiarmos em Ti, mesmo em meio ao sofrimento, às adversidades, às perseguições, assim como João, Paulo, Silas e muitos dos teus servos foram fiéis a Ti e foram mais do que vitoriosos, Pai. Muito obrigado por essa tua palavra que nos vivifica. E nesse domingo, nesse teu dia, em que muitos estaremos celebrando a tua ceia, a ceia do Senhor, que nós estejamos lembrando da morte e ressurreição de Jesus Cristo, que seja um momento de reflexão, Pai, que nós estejamos examinando-nos a nós mesmos, Pai, e estejamos verificando o que há de errado, venhamos a participar deste banquete teu, para que estejamos preparados para o banquete quando o Senhor preparar o banquete final para cada um dos seus filhos, Pai. Abençoa o teu povo, abençoa, Senhor, os teus filhos da Igreja Batista em Catete, abençoa o teu servo, Pai, pastor Heraldo Sena, abençoa, Senhor, a sua esposa, os seus filhos, a sua nora, Pai bendito. Faze com que sejam famílias bastante unidas, Pai Santo, pelos laços do amor. Que a tua igreja seja uma família unida pelos laços do amor. Que outras pessoas sejam atraídas para essa igreja também pelos laços do amor, Pai. Vivifica-nos, Pai. Nós suplicamos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. Irmãos, nesse encerramento da Escola Bíblica Dominical, nesse domingo, em que podemos estudar a primeira lição desse novo trimestre, uma lição abençoadora, né? Nós vamos proceder o nosso fechamento, mas queremos comunicar de antemão que hoje, às 18 horas, teremos um encontro interativo pelo Zoom para nós debatermos a lição que foi estudada nessa manhã. Todos os professores estão convidados, o pastor Vieira como o ministrante da aula, e todos os alunos podem participar com a sua presença no Zoom para poder dialogar, compartilhar, perguntar, debater nesse momento tão oportuno e tão abençoador também, que vai completar todo um contexto da lição estudada no domingo pela manhã. E eu convido os irmãos aí, para esse encerramento também, a abrir seus cantores no hino 112, já cantamos a primeira e segunda estrofes na abertura. Vamos cantar agora a terceira e quarta estrofe para completar a mensagem que fala da revelação de Jesus, fala como Jesus Cristo glorificado. E o título é Vencendo Vem Jesus. Depois desse cântico, que vai ser acompanhado pela nossa pianista irmã Lúcia Maria, e a letra vai estar na tela, teremos a oração final, também que vai ser ministrada, entregue a Deus por um dos nossos alunos da Escola Bíblica Dominical, Pedro Paulo Cerqueira. Sobre as nuvens descerá, das nações os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra encherá, vencendo vem Jesus. Glória, 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 aleluia, glória, glória, vencendo vem
Oremos ao nosso Senhor. Senhor meu Deus, nós te agradecemos por mais esse ensinamento da tua palavra, Senhor. Perdoa todos os nossos pecados, abençoa a vida de cada irmão que está acompanhando esse estudo, que é a sua palavra, Senhor. Senhor, dá a cura para aqueles que estão doentes, amém, que eles possam ser alcançados e possam ser curados de qualquer enfermidade, amém, Senhor. Jesus. Perdoa todos os nossos pecados, nos livrando de todo e qualquer mal. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém.